Meio-dia e 26 horas da gente falar de saúde no Jornal Tapajós. O tema do quadro Saúde de hoje é ácido úrico e nos foi repassado também por um telespectador. E eu converso aqui agora com o médico clínico geral, Dr. Pedro Coutinho. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Muito obrigada por ter atendido o nosso convite e participar com a gente do Jornal Tapajós de hoje. O que é o ácido úrico, afinal? O ácido úrico ele é um derivado da excreção das purinas, que são substâncias que são normalmente nos alimentos, né, substâncias contidas na alimentação. Isso faz com que seja liberada essas substâncias e isso prejudica, de certa forma, o rim e as articulações. E como é que é feito o diagnóstico? Como é que a pessoa sabe que está com ácido úrico elevado? O diagnóstico é simples, é feito através do exame de sangue, a análise do ácido úrico, uma substância contida no sangue. O ácido úrico, ele é uma substância em que ele passa pela filtragem renal, né? O rim e alguns outros órgãos, eles são os maiores comprometidos dessa patologia. Temos uma pergunta aqui lá de Oriximiná, que nos foi enviada pela Ana Maria. A Ana quer saber o seguinte, doutor, tem sintoma? A pessoa que está com a taxa elevada apresenta alguma situação? Algumas pessoas apresentam sintomas, mas às vezes esses sintomas podem passar inclusive despercebido. Certo. A grande maioria, os sintomas são dores articulares. Tá? Existe estudos aí que relatam que os homens têm maior predisposição, né, para os níveis elevados de ácido úrico. E essas dores, na maioria das vezes, começa principalmente em região de tornozelo, mas pode dar em qualquer parte da articulação. Geralmente é tornozelo, joelhos e região dos dedos, né? Então, esses são os principais sintomas. São os principais sintomas. Mas pode acontecer de a pessoa estar com ácido úrico elevado e não manifestar nada? Geralmente, tem casos de pessoas que às vezes estão com ácido úrico elevado e não tem sintomatologia nenhuma. Geralmente é uma fase mais crônica da doença. Nós vamos citar daqui a pouco situações em que pessoas às vezes têm um sintoma inicial da doença, passa de forma despercebida e depois, quando você vai perceber, esses sintomas se agravam ao longo do tempo. Doutor, o Janderson não se identificou, não disse de que bairro era, a gente já até agradece a participação dele também. Ele perguntou o seguinte, o ácido úrico pode voltar? Ou seja, você tem que, quem já teve a taxa elevada, é controle só? Como é que é? Você pode controlar através da alimentação. Certo. Haja visto que o ácido úrico, como ele é derivado da alimentação, principalmente de alimentos que contêm carne vermelha, frutos do mar, por exemplo. Existem alguns outros alimentos à base de... existem alimentos também que são à base de... O miúdo que se come, né, naturalmente, que são as vísceras animais, comprometem aí os níveis de ácido úrico. Isso você percebe em basicamente 2 exames, a dosagem de ácido úrico e em alguns exames de urina, o EAS, essa taxa de ácido úrico, ela pode estar tão elevada que pode começar a ser identificada através da urina já, não só do sangue. Nossa, o cidadão identificou, foi ao médico, fez o exame, identificou que está com ácido úrico elevado. Como é que trata? Bom, o tratamento basicamente você inicia restrição da alimentação, haja visto que são as carnes vermelhas, os frutos do mar e os vísceras, né? Corta no tudo, geral, doutor, ou reduz só? Começa a reduzir, né? Principalmente as proteínas, né? Que são contidas nesses alimentos. E aí, o ideal é melhorar a atividade física, né? Bastante água, porque vai eliminar, de certa forma, esses níveis de ácido úrico, vai diminuir pelo menos o nível de ácido úrico a nível renal. E é importante saber que, às vezes, alguns pacientes que desenvolvem cálculos renais ou pedra no rim pode ser derivado do ácido úrico elevado. Nossa, interessante essa informação. Eu já ia lhe perguntar exatamente isso. As situações críticas ocasionadas pelo ácido úrico. Então, pedra nos rins, cálculo renal. Exatamente. Aquele paciente crônico, aquele indivíduo que, às vezes, passou de forma despercebida e não tratou, eles podem desenvolver o que a gente chama de tofos, que são nódulos, são caroços, que geralmente se formam ao nível da articulação. Isso faz com que comprometa a sua vida diária, porque a partir do momento que se formam os caroços, os tofos falados, eles dificilmente conseguem ser reduzidos, porque são cristais de ácido úrico que se depositam nessas áreas das articulações. É como se fosse realmente um cristal. A dor é tão forte, né, dos níveis elevados de ácido úrico, que faz com que a pessoa muitas das vezes procure o serviço médico, mas pode muito bem ser confundido com artrite, né? Na verdade, ela é uma artrite, só que é uma artrite secundária, né, pelos níveis elevados
do ácido úrico. Doutor, dá para prevenir, então? A gente tem que trancar um pouquinho a boca, equilibrar a alimentação? Exatamente. Eu acho que o principal ponto é equilibrar a alimentação, né? Melhorar, fazer uma atividade física, melhorar a ingesta de água, que infelizmente a maioria das pessoas dificilmente toma água, tem cuidado, não tem muito cuidado com a questão da água, e isso faz com que os níveis acabem sendo elevados. É importante se saber que os homens têm os níveis mais altos, mas as mulheres também podem desenvolver ácido úrico, em menor quantidade, mas pode muito bem desenvolver. Ok, eu conversei com o médico Pedro Coutinho, clínico geral, dando esclarecimentos sobre o ácido úrico, tema do quadro Saúde desta terça-feira. Doutor, muito obrigada. Obrigado. Até a próxima. Tá, Boa okay. tarde.